Bom, agora a gente vai falar de outro filósofo renascentista chamado Thomas Moros, ou Thomas More, né? Que é o nome dele em latim, Thomas Moros, mas ele é um inglês. Esse cara tem um nome assim em latim porque normalmente as pessoas se davam um nome latino, né? Um nome em latim. Inclusive, latim era a língua em que a maioria dos livros eram escritos porque acabava sendo a língua franca dos intelectuais. O que é uma língua franca? É quando essa língua é falada por pessoas de lugares diferentes que escolhem essa língua justamente para ser uma língua de troca de informações, né? Ele vai escrever um livro bem diferente no começo do século XVI. Esse livro vai ser publicado, né, em 1516 por Erasmo de Roterdã, né, um amigo dele que vai pensar sobre isso um pouco depois, mas ele vai falar nesse livro uma coisa muito diferente que em outros livros filosóficos e dessa época a gente não encontra muito, que ele vai falar de uma sociedade imaginária, uma sociedade utópica. O que quer dizer utópica? Quer dizer basicamente alguma coisa que deveria ser, né? Então uma sociedade atual que deveria ser de determinada forma, né? Então o nome utopia vem do grego, né? Que quer dizer ou topos, nenhum lugar, ou eutopos. Isso é disputado, tem essas duas características. Eutopos é um bom lugar. Então, ele, de um lado, quer dizer nada ou nenhum lugar, e também pode dizer aqui como um bom lugar, um lugar que deve ser alcançado, tá? Bom, o que fala esse livro? É a viagem, né, de Rafael e o próprio Thomas Moros, né, a um lugar, a uma sociedade que não existe de fato, mas que é uma sociedade perfeita, né? Essa sociedade ela não tem erros, ela funciona perfeitamente, né? Ela é uma sociedade de iguais. Isso acaba sendo uma crítica, por exemplo, ao rei, né? Então, a existência de um rei. Então, todo mundo aqui é igual e essa sociedade é perfeitamente ordenada, né? Então, ela não tem grandes conflitos. Tudo funciona muito bem. Inclusive, é uma sociedade tão boa, olha aí, que não tem advogados, que maravilha, né? Por quê? Essa lei é simples, todo mundo consegue entender, você não precisa de alguém que vai descrever, vai desvendar a lei para você, olha que maravilha. E também essas decisões são abertas e coletivas, então todo mundo sabe o que está acontecendo, todo mundo tem capacidade de saber o que está acontecendo e sempre toma decisões justas. Esse mundo da utopia é um mundo justo, é um mundo igual, é um mundo onde todo mundo vive na perfeita harmonia, né? É uma sociedade que tem uma propriedade comunal de terras. O que quer dizer isso? Quer dizer que essa sociedade não tem propriedade privada, né? Essa sociedade, todo mundo, de uma maneira igual, vai ser dono das terras. Então, a produção vai para todo mundo e não vai para cada um individualmente, tá? Então você vai falar, não, Thomas Moros é comunista? Não existia comunismo nessa época, amiguinho, né? Veio 350 anos depois, né? Mas essas ideias já existiam. Bom, achando que a propriedade privada já é um obstáculo para a igualdade das pessoas, né? Uma educação igual para homens e mulheres, aí você vê que esse cara é realmente ousado, né? Porque nessa sociedade europeia, você tem dificuldade para defender, por exemplo, a educação feminina. Para que você vai educar as mulheres, sendo que elas não podem trabalhar, elas não podem pesquisar? Já Thomas Moros já vê pelo menos algum valor na educação feminina. Então ele até já sugere isso aqui. E também ele fala que essa sociedade é maravilhosa porque ela tem tolerância religiosa. Todo mundo tem a sua religião, pode vir a ter a religião, né? E é uma coisa interessante, ele escreve um pouquinho antes da Reforma Protestante, né? Mas ele já vê aí que a religião é uma grande fonte de inquietações, uma grande fonte de conflitos. Então, se você tem tolerância religiosa, né, se você aceita todas as religiões, você vai viver em harmonia. Então, tanto faz se seu Deus é Alá, se seu Deus é Buda, se seu Deus é Shiva ou se é Cristo, né? Então, você pode viver bem com todo mundo, exceto se você for ateu.
Se você não acredita em Deus, Thomas Malthus acha que você não respeita nada, né? Porque se você não acredita que tem alguém acima de você, né, que tem mais poder que você não pode viver nessa sociedade. Você só pode viver aqui se você tem um Deus a temer, se você tem temor a um Deus específico, qualquer Deus que seja esse, qualquer religião que seja essa, né? É uma questão interessante de pensar, primeiro, né? Porque nessa sociedade, a sociedade do século XVI não tem ateu, né? Ninguém vai falar que faz parte da Associação dos Ateus do Brasil, por exemplo, né? Ninguém vai falar que Deus está morto, por exemplo, como diz Nietzsche, ou depois, como vão dizer o movimento ateísta mais recentemente, que Deus não existe e vai tentar criar provas filosóficas e científicas para abordar aqui. Essa é uma sociedade extremamente religiosa e a religião que está envolvendo toda a explicação desse mundo, né? Então, não tem nem como muito você ser ateu. Tanto que, por exemplo, vai ter outro filósofo, Rabelais, né? Rabelais, ele vai ser xingado por outras pessoas de ateu, né? Porque ele vai duvidar um pouco da fé cristã. Só que ele nunca vai deixar de ser cristão, ele nunca vai ser ateu de fato. Mas as pessoas chegavam para ele, xingavam, escreviam cartinhas muito carinhosas, escrevendo que ele era ateu, né? Isso era um xingamento muito grande da época. Porque também, se você for expulso da igreja, se você não tiver igreja, não tiver nenhuma relação religiosa, você não tem vida civil. Então é uma questão importante aqui, né? Mas isso são só haters dessa época, tá? Não existia rede social nessa época, obviamente eles mandavam cartinhas carinhosas para as pessoas. Bom, qual que vai ser o modelo para essa sociedade aqui que ele está pensando? Uma sociedade monástica. O que é uma sociedade monástica? Por que eu fiz isso com a mão? Porque é uma sociedade de monges que vivem isolados normalmente, né? Que vivem em coletividade. Todo mundo faz uma coisa ali nessa sociedade monástica, tá? Então isso é uma coisa importante. Vamos viver em paz como uma sociedade monástica. E ele também traz aqui, já não é filosofia, é um pouco de literatura, mas só para a gente inteirar, que ele traz um novo tipo de literatura, que é a utopia ou a distopia, né? O que é a distopia? Distopia seria como uma sociedade, ela poderia ser só que do ponto de vista negativo, né? Então não seria um eutopos, um bom lugar, seria um distopos, né? Um mau lugar, um lugar que você não quer chegar, né? Então a grande obra distópica, né, que a gente conhece é a obra do George Orwell, né, 1984, em que ele fala, por exemplo, em 1948, 49, de como seria uma sociedade totalitária, fazendo uma crítica, né, às sociedades totalitárias da sua época, como, por exemplo, o nazismo, o fascismo, o stalinismo, né, e todas outras sociedades que vão tentar ter esse padrão totalitário nessa época. Mas tem outros, como, por exemplo, Admirável Mundo Novo, do Huxley, né? Então, são livros muito importantes porque eles vão falar de coisas que não são da nossa realidade, vão falar talvez as piores maneiras possíveis de se organizar a sociedade e muitas vezes quando a gente está em crise as pessoas viram para esses livros e falam, olha, não é que está dando certo mesmo, não é que isso está se tornando verdade. Bom, com essa mensagem muito acalentadora ao coração, né, eu me despeço de vocês e digo até a próxima.